paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu estou bem, espero que você esteja super bem também. E aí, tá preparado para nossa terceira aula de julho? Tem sido um tempo muito especial. Na primeira semana, nós falamos sobre o Deus que socorre. Semana passada, nós falamos sobre o Deus que socorre as nações, como ele socorreu o povo de Israel e como nós cremos que o Senhor tem socorrido e o Senhor ainda irá nos socorrer muito mais na necessidade da nossa nação brasileira. E hoje não é diferente, nós vamos continuar falando sobre o Deus que socorre, mas hoje nós vamos falar sobre o Deus que socorre os seus filhos, isso mesmo. Deus é um Deus tão grande, é um Pai tão amoroso, que Ele conhece todas as nações e Ele ama todas as nações. Mas da mesma maneira, Deus conhece eu e você. Assim como a palavra do Senhor diz que Ele conhece cada estrela e Ele a chama pelo nome. O Senhor conhece nós individualmente, no nosso particular. E hoje não é uma história. Hoje tem duas histórias para nós aprendermos essa verdade, que Deus é o Deus que socorre os seus filhos. Vamos lá? Vamos começar? Pega aí a sua Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, e nós iremos ler hoje no livro de Salmos 86, a partir do verso 6, e diz assim: Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Aleluia! Bom, você sabe dizer para tia Débora quem foi que escreveu o livro de Salmos? Bom, se você não sabe, o livro de Salmos foi escrito por Davi. Em muitos salmos foram escritos por Davi. Ali nós temos muitos salmos, mas a maioria deles foi escrito por este rapazinho, depois foi crescendo, se tornando homem, chamado Davi. E Davi, em sua longa história, a Bíblia nos conta que no início de sua vida, ele era simples assim, um pastor das ovelhas do seu pai. Olha aqui quantas ovelhinhas a tia Débora trouxe para você ver. Ele era pastor de ovelhas, as ovelhas do seu pai, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E a Bíblia diz que mesmo lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, Davi gostava muito de tocar a sua harpa. Ele era um músico, ele amava louvar e adorar a Deus através da música. E ali, no início de sua vida, ele estava onde? No campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito na vida dele. E aí Davi se tornou rei de Israel. Mas nessa caminhada, não pense que foi tudo fácil para Davi, não. Davi passou por muitas dificuldades, por muitas aflições, muitas perseguições. Mas em vários salmos, Davi declara, assim como esse que a gente acabou de ler, que ele confiava no Senhor e que quando ele precisou de Deus, Deus sempre o socorreu. Isso é para nos alegrar, isso é para trazer muita alegria no nosso coração, em saber que quando nós precisarmos, nós sempre podemos contar com Deus. Mas a tia Débora quer contar para você duas histórias lindas e a gente vai entender isso melhor. A primeira história, ela está escrita no livro de Daniel, no capítulo 7. E ela traz a história de um homem chamado Daniel. Daniel era do povo de Israel, mas ele estava muitos anos
em uma terra distante chamada Babilônia. Ele foi levado para lá como escravo na sua juventude. Mas Daniel tinha sobre a vida dele um espírito de inteligência, um espírito de excelência, dado por Deus. E ali na Babilônia, ele passou por vários reinados, até que então Daniel 7 nos narra que ele estava no reinado de Dário, o rei Dário. E o rei Dário, quando assumiu o reinado da Babilônia, a Bíblia diz que ele separou alguns homens. Olha aqui, a tia Débora trouxe alguns homens para vocês verem. A Bíblia diz que Dário separou alguns homens para que ajudassem a governar ali toda a terra, para que ele não tivesse nenhum prejuízo. Mas no coração de Dário, ele tinha o desejo de pôr Daniel como o organizador, como um chefe de todos eles. Por quê? Porque Daniel fazia tudo com todo o coração. O melhor que ele podia, ele oferecia. Tinha sobre ele um espírito de conhecimento, um espírito de inteligência. Mas aqueles homens, percebendo que Daniel era muito querido pelos reis, planejaram algo. Disseram: nós precisamos fazer algo contra Daniel. Mas Daniel tinha uma vida tão reta, tão íntegra. Ele era uma pessoa tão certa que não tinha o que acusar ele. Daí aqueles homens maus, eles pensaram: vamos fazer algo que o coloque frente a frente com sua fé. Algo que a gente possa acusar ele diante do Deus dele. E sabe o que eles fizeram, criança? Esses homens maus, foram até o rei e disseram: rei, põe um decreto que durante 30 dias ninguém pode pedir nada, ninguém pode orar para ninguém, pedir favor para ninguém, que não seja para o Senhor. E aí o rei Dário não percebeu a cilada e assinou aquele decreto, proibindo que qualquer pessoa pedisse algo que não fosse para o rei. Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, sabe o que ele fez? Ele foi orar, assim como ele sempre fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele chegava na casa dele, em um lugar que tinha uma janela, olhava na direção da sua antiga terra, Jerusalém, e ali ele orava e pedia a Deus. Mas naquele dia, crianças, sabe quem que viu Daniel orando na janela? Os homens maus. E eles foram lá dedurar Daniel para o rei. Quando o rei ficou sabendo que Daniel tinha feito isso, o coração dele ficou muito apertado. Ele gostava muito de Daniel, mas naquela época, quando você assinava um decreto, não podia voltar atrás. E agora não tinha o que fazer. O rei Dário até tentou fazer alguma coisa para livrar a vida de Daniel, mas não tinha o que fazer. Então, o castigo, já que tinha aquele decreto que aqueles homens maus armaram, aí a consequência: Daniel foi parar numa cova cheia de leões, muitos leões, e ali para todo mundo não ia ter chance. Daniel ia morrer. Jogaram Daniel naquela cova cheia de leões, fecharam com uma grande pedra e ali Daniel passou a noite inteira. O rei, quando voltou para sua casa, a Bíblia diz que ele não quis comer. A Bíblia diz que ele perdeu o sono porque ele ficou com o coração pesado, que ele gostava de Daniel, mas agora, ele não pensou naquele decreto, ele não percebeu a armadilha daqueles homens maus. E aí, o rei até chegou a dizer para Daniel, antes dele entrar na cova: Daniel, que o teu Deus te salve, que ele te guarde.
Passou a noite toda. No outro dia, bem cedinho, o rei correu e foi até a cova, e com o coração tão triste, porque ele tinha certeza Daniel morreu. Ele disse: Daniel, você está aí, Daniel? E Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, nesta noite, mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E ali Daniel saiu depois de uma noite inteira na cova com muitos leões, vivo, porque Deus o socorreu. Esse é o nosso Deus. Ele também nos socorre ainda hoje. Isso não é falar na época de Daniel. Deus ainda está cuidando de nós nos dias de hoje. E aqueles homens maus que tinham armado tudo isso, eles depois foram jogados na cova. Eles, suas mulheres, todas suas famílias. E antes que eles pudessem chegar ao fundo, ao meio da cova, os leões pegaram eles. Mas uma segunda história, taca tia Débora aí, vamos lá? Uma segunda história que fala ao nosso coração e mostra o cuidado de Deus é desses dois aqui, ó, Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos. E ali na cidade de Filipos, logo que eles chegaram, eles procuraram um lugar para eles orarem. E eles acharam um lugar para eles orarem perto de um rio, onde outras mulheres também oravam. Aqui, ó, Paulo e Silas. E lá neste rio, neste lugar onde as pessoas oravam, tinha uma mulher chamada Lídia. E essa mulher, ela era uma vendedora de púrpuras. Quando Paulo e Silas pregaram para ela, falaram a palavra de Deus para ela, ela aceitou ao Senhor, ela se converteu. Ali Paulo e Silas falaram da palavra de Deus e houve salvação na vida de Lídia e de toda a sua casa. Porém, a Bíblia nos conta que lá em Filipos também, todas as vezes, eles sempre iam neste lugar para orar, aonde eles tinham encontrado Lídia e ela se converteu. Neste lugar de oração, quando eles iam até este lugar, aparecia sempre uma mulher com espírito de adivinhação e ela dava muito lucro para os seus senhores. Ela adivinhava e aí eles tinham dinheiro, eles cobravam e tiravam isso. Então ela dava muito lucro para os seus senhores. E essa mulher, com espírito de adivinhação, por muitos dias, quando elas viam Paulo e Silas, Paulo e Silas, ela gritava: olha, os servos do Deus Altíssimo que proclama a salvação. Mas não é, isto era uma verdade, claro. Paulo e Silas eram servos do Senhor que proclamava a salvação. Mas ali era um espírito adivinhador, era um espírito de zombaria. E aí Paulo e Silas já não aguentavam mais. Por muitos dias ela ficava gritando quando via eles. E aí Paulo olha para ela e diz: retira-te dela, em nome de Jesus. E aquele espírito adivinhador saiu da vida daquela mulher. Ela ficou liberta. Mas vocês acham que o senhor dela gostou? Não, porque daí eles perderam a chance de ganhar um dinheirinho. E sabe o que aconteceu, crianças? Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram jogados, arremessados na praça. Eles foram presos. Antes de serem presos, eles apanharam. Olha o machucadinho deles. Olha como eles estavam todos machucados. Por quê, tia Débora? Porque eles tinham libertado uma mulher no nome de Jesus.
Eles foram acusados de uma coisa que eles não fizeram. E eles foram parar na prisão. Eles tiveram suas roupas rasgadas, foi açoitado com vara e depois presos. Mas sabe, crianças, vocês acham que eles ficaram triste? Não. Eles ficaram com dor, sim. Eles sofreram, porque não é legal, né? Apanhar, você ser acusado de uma coisa injusta. Mas a Bíblia diz que mesmo lá, na prisão, depois de tudo isso, Paulo e Silas escolheram orar, adorar, cantar lá dentro da prisão. E todos os presos ouviam Paulo e Silas cantando e orando. E enquanto eles estavam cantando e orando, à meia-noite, um terremoto veio sobre aquela prisão. A base da prisão estremeceu. As grades daquela cadeia caíram por terra. E todas as correntes de Paulo e Silas e dos presos foram abertos através daquele terremoto que Deus mandou. Mas você acha que todo mundo fugiu? Paulo e Silas, os presos fugiram? Não, eles não fugiram. Por que, tia Débora? Porque havia um carcereiro. E este carcereiro, ele tinha que guardar os presos a tal ponto que se eles fugissem, ele iria dar conta com a própria vida. Se você fosse um homem, né, que guardava a prisão e os presos fugissem, você ia morrer no lugar. E aí, quando o terremoto veio, as cadeias se abriram, as portas se abriram e o carcereiro percebeu, ele pensou, fugiu todo mundo? Agora eu vou morrer. Mas ninguém saiu do lugar. Ele já tinha pegado até uma espada para se matar. Mas Paulo e Silas gritou, não faça isso, não faça isso, nós estamos todos aqui. E ali ele perguntou, nossa, o que eu posso fazer? Ali ele se interessou por Deus, pela palavra do Senhor. E Paulo e Silas pregaram para aquele carcereiro e foi salvo ele e toda a sua casa. Deus socorreu Paulo e Silas naquela prisão. Tia Débora, o que você quer nos ensinar com essas histórias, né? Com esses personagens, Daniel, Davi, Paulo e Silas, o que nós podemos aprender? Tem muitas coisas que nós podemos aprender. Nós podemos aprender que não importa se você está numa prisão, não importa se você está na cova dos leões, não importa qual seja a nossa dificuldade, o quão grande seja o nosso problema, nós podemos crer e ter a certeza que Deus está cuidando de nós e que Deus pode nos socorrer. Outras coisas que nós podemos aprender com essa história, sabe o que é? As dificuldades faz parte da vida, mas nos momentos de dificuldade nós temos experiências com Deus de maneira extraordinária. Os momentos de dificuldade nos fazem ter experiências com Deus incríveis. Por quê? Na prisão, Paulo e Silas experimentaram o socorro de Deus através de um terremoto. Lá na cova dos leões, Daniel experimentou o cuidado de Deus enviando um anjo e fechando a boca dos leões uma noite toda. Davi também experimentou muitos cuidados de Deus e isso nós temos que ter no nosso coração. Os momentos de dificuldade, nós vamos ter experiências com Deus extraordinárias. Outra lição importante, criança, assim como Paulo e Silas naquela prisão, nós diante da dificuldade precisamos escolher adorar, orar,
cantar, glorificar ao Senhor, porque nós não podemos fazer nada. Diante de muitas dificuldades, elas são maiores do que a força do nosso braço, mas Deus pode fazer algo por nós. Então, no momento da dificuldade, no dia difícil, adore, cante, louve ao Senhor e clame por socorro de Deus, porque Ele irá nos socorrer. Não se esqueça, Deus é Deus que socorre. Socorre seu povo, as nações, e socorre os seus filhos. Assim como Deus socorreu Paulo e Silas, Davi, Daniel e muitos outros, Deus socorre a tia Débora. Deus socorre você que está assistindo esse vídeo. Somente a gente precisa clamar a Deus e Ele virá nos socorrer. Ele escutará a voz das nossas súplicas. Amém? Glória a Deus! Gostou dessas histórias? Hoje eu trouxe mais que uma, né? Bom, vamos lá? A atividade da semana, tia Débora. Página 14. Para alguns, a página 14 é essa atividade. Para os maiores, a página 14 é essa atividade aqui. Também para essa semana, página 15. Para alguns, esta. E para os maiores, quem tem mais de 7 aninhos, é esta daqui. E a página 17. Esta aqui, que é igual para todo mundo. Certo, meus amores? Bom, semana que vem a gente se encontra para a última aula desse mês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.